científica em benefício da vida humana, logram identificar fórmulas iguais e soluções idênticas porque interceptam, psiquicamente, certas coisas que se revelam na sua descida do alto, na forma de inspirações. Quantas descobertas e soluções científicas, principalmente no campo astronômico, ainda hoje vos servem de motivo de discussão, devido às mútuas reivindicações de paternidade, atribuída a vários sábios que lograram êxito e solução ao mesmo tempo. É que do mundo causal descem para a terra as respectivas ideias, que os sábios então aprendem conforme a sua capacidade técnica, o seu poder mental e a sua harmonia espiritual. Quantas vezes os artistas e os religiosos conseguem sintonizar-se com essas faixas vibratórias tão sutis, gozando dos divinos êxtases e das inspirações que muitas vezes os arrebatam da terra. Isto posto, não penseis que o nosso mundo astral plagia a estrutura do vosso orbe físico. Este é para nós bastante imóvel e petrificado em sua vida lenta e rudimentar. Nós operamos na origem, ou diretamente na ideia, enquanto a vossa humanidade opera na crosta, no exterior da casca, o que representa, justamente, a energia em sua última fase de degradação. Pergunta: o que nos deixa algo confusos nas comunicações dos espíritos, e a necessidade de compreender ao pé da letra a existência de montes, rios, casas, árvores, animais e veículos, formando o panorama do além, mas se concretizando em matéria sutil ou substância de outra espécie. Surpreendem-nos essas configurações tão terrenas cujos relatos nos parecem insuficientes para satisfazer a nossa exigência mental, muito mais simples. Que nos dizes sobre essa nossa dificuldade de compreensão? Atanagildo: é muito natural que assim ocorra na vossa mente, pois não levais em conta, ao raciocinardes, a diferença de plano vibratório entre os dois mundos. Ao assim procederdes, imitais um peixe qualquer que, por se basear exclusivamente no seu modo de vida aquático, de onde extrai o seu oxigênio, resolvesse descrer da possibilidade de que alguém pudesse viver fora d'água. Então laborariam em equívoco tanto os peixes que descrescem da existência de uma vida fora d'água, que não é regida pelas mesmas leis do meio líquido em que vivem, quanto os pássaros que imaginassem a vida no oceano, baseados tão somente nas leis habituais do ar livre. No entanto, desde que se mudem as gueuras dos peixes e lhes coloquem penas e asas, eles logicamente a voar na atmosfera, substituam-se as penas dos pássaros por escamas e o seu aparelho respiratório pelas gueuras dos peixes, e eles também se movimentarão livremente no meio aquático. O equívoco provém, sem dúvida, de vos firmardes nas leis de um plano conhecido, para depois tentardes compreender os fenômenos correspondentes a planos completamente opostos. Seria tão absurdo tentarmos achatar o vapor d'água com um martelo de ferro, quanto batermos o ferro com um martelo de fumaça. Eis por que motivo não deveis imaginar os espíritos, que são de natureza etéreo astral e invisíveis aos olhos humanos, a se moverem num cenário material como o da Terra, porque sempre estareis em equívoco. Na realidade, servindo-nos do perispírito, nos movemos tão logicamente no meio astral quanto o espírito reencarnado que se movimenta com naturalidade no mundo material, porque em ambos os casos o corpo é feito da mesma substância que constitui o meio onde atua. Pergunta: poderíeis nos oferecer ainda algum exemplo mais concreto, para compreendermos assunto tão complexo? Atanagildo: raciocinai assim, se um homem fosse feito de fumaça, não poderia sentar-se numa cadeira de madeira. No entanto, sob a lei comum da reação igual entre substâncias iguais, ele sentar-se-ia facilmente em outra cadeira que fosse construída de fumaça. Portanto, desde que o solo, as coisas, os seres e tudo que constitui o nosso mundo são feitos da mesma substância, a sua vida de relações também decorre tão logicamente como decorre a vida na Terra. E convém saibais que a vida astral é muito mais intensa e dinâmica do que a terrena,
Porque nós atuamos na matéria quintessenciada aqui, além de mais rica na reprodução vibratória de nossas emoções, ainda nos oferece elevado padrão de beleza, dotada como é da pitoresca propriedade de uma encantadora luminosidade interior. É preciso que imagineis o espírito desencarnado como a se mover num ambiente de matéria sutil, do mesmo modo como vedes o homem carnal se mover dentro do cenário pesado do mundo terreno. O homem, por ser portador de um corpo material, toca, apalpa e manuseia perfeitamente a sua veste, o seu sapato ou seu alimento, que são feitos de substâncias materiais. Do mesmo modo, mas sobre outra modalidade vibratória, o espírito desencarnado, com o seu corpo feito de substância elétrica, pode sentar-se numa cadeira elétrica, vestir roupa elétrica ou ingerir sucos de frutas elétricas. Pergunta: custamos a crer nessa diferença de percepção após a morte carnal, porque o mundo físico é o que nos parece mais consistente e positivo, o que comprovamos pelos seus ruídos, fenômenos da natureza e mil outras coisas que, em sua agitação, formam a realidade percebida pelos sentidos humanos. Atanagildo: depois de desencarnados, nós atuamos pelo perispírito, que é o nosso verdadeiro organismo, que tanto preexiste ao nascimento como sobrevive após a morte do corpo físico. E, como esse nosso delicado instrumento de relação com o ambiente astral é mais sensível às percepções do espírito, passamos a gozar de mais sensibilidade psíquica. Visto que a chama espiritual é na realidade o centro de nossa consciência individual, no seio do todo, o corpo físico e o perispírito significam os seus respectivos veículos de atuação nos planos material e astral. Desses dois veículos, qual, pois, o mais valioso e importante para a nossa estrutura espiritual? Sem dúvida, há de ser o perispírito porque, além de ser um organismo definitivo, é o que se liga mais intimamente à nossa consciência imortal. Enquanto o corpo de carne é um organismo pesado e denso, que atende dificultosamente às intenções e necessidades do espírito reencarnado, o perispírito, devido à sua contextura sutilíssima e quintessenciada, é maravilhoso instrumento de ação no seio das energias vivíssimas do mundo astral. A sua leveza e dinâmica permitem atender, de imediato, a mais insignificante vontade do espírito desencarnado. Recordo-vos a comparação já feita, alhures, de que o corpo físico é qual um escafandro ao primeiros movimentos do mergulhador no fundo do mar, restringindo-lhe os sentidos físicos no ambiente modificado pela água. Assim que o mergulhador despe o seu escafandro à superfície da água, logo se reintegra na posse de todos os seus movimentos naturais e passa a gozar da paisagem colorida e iluminada pelo sol, que constitui o panorama da vida ao ar livre. Pergunta: nós, que estamos condicionados ao mundo terreno, que nos parece ser a realidade sólida e positiva da vida, sentimos grande dificuldade em concepcionar um outro ambiente que, possuindo moradias e as mesmas formas terráqueas, possa, no entanto, ser habitado por espíritos desprovidos de corpo carnal. Que nos dizes sobre isso? Atanagildo: é que ainda desconheceis a verdadeira contextura do perispírito, que é o veículo mais avançado da alma, cujo grandioso potencial de energias não só sobrevive à destruição do corpo carnal, como ainda se revigora continuamente, a fim de servir às futuras reencarnações. Ele é o instrumento para que o espírito possa descer novamente à Terra e viver tanto tempo quanto seja da resistência do corpo físico. Durante as inúmeras existências reencarnatórias, ele vai colhendo experiências através da dor, do sofrimento e das vicissitudes humanas e, após a desencarnação, torna-se o precioso instrumento de que a alma se utiliza nos planos sutis do astral, pondo-se em relação direta com todas as energias originárias do próprio meio. À medida que o perispírito se torna mais sensível devido ao sofrimento, que lhe favorece contínuas expurgações da escória agregada durante as vidas materiais,
também a sua alma consegue maior expansão na vida espiritual e favorecimento para um intercâmbio de realizações felizes. Só depois de desencarnados é que compreendemos a ilusória realidade da existência carnal, ao compará-la com a vida de sensações maravilhosas e positivas que podemos gozar depois da morte física, graças à cooperação do perispírito sobrevivente. Bem sei que não podeis avaliar, ainda reencarnados, quais sejam os fenômenos que ocorrem com os nossos espíritos em liberdade no plano astral, mas é preciso que vos ajusteis mentalmente às manifestações exatas que a vida oferece em cada um dos seus planos vibratórios, lembrando-vos das leis correspondentes, que disciplinam as relações do espírito conforme o meio em que elas atuam. Se conjecturardes a vida que se manifesta no seio das águas como regida pelas mesmas leis que regem a vida no ar livre, ou considerardes a vida do mundo astral como regida pelas mesmas leis que regem o mundo material, é claro que, em quaisquer dos casos, sempre havereis de vos encontrar em confusão. Pergunta: conhecemos muitos espiritualistas de renome que negam a existência de um mundo exterior, especialmente apropriado aos espíritos desencarnados, assegurando que estes vivem num mundo virtual, dentro de si mesmos, como um produto abstrato de suas íntimas criações. Dizem mais que o céu e o inferno estão exclusivamente patenteados na intimidade de cada ser, não constituindo uma felicidade que possa ter relação com fenômenos de um ambiente externo. Que nos podeis esclarecer a esse respeito? Atanagildo: é indubitável que nós mesmos criamos o nosso mundo interior, e isso tanto fazemos no plano astral como ainda reencarnados no plano físico. Mas deveis convir em que essa criação, sendo produto de nossa vontade, tanto se revela no mundo exterior como em qualquer ambiente em que possamos viver. Sem dúvida, edificamos o céu em nós mesmos, quando os nossos sentimentos superiores reagem prazenteiramente, assim como construímos o inferno em consequência das criações bárbaras que alimentamos perigosamente em nosso campo mental. Mas, embora tudo que se processa na intimidade de nosso espírito ocorre num campo vibratório diferente do da matéria, o fenômeno sempre se relaciona com o mundo astral que nos cerca, num processo de relações algo semelhante ao que se registra nos mundos materiais, variando apenas quanto aos recursos para isso que, nas regiões delicadas, se obtém fundamentalmente através de nossas forças mentais. Assim, não usamos martelos, foices, enxadas, britadeiras ou escavadeiras nos ambientes de fluidos sutilíssimos, pois o extraordinário poder da mente opera com êxito e se torna capaz de aglutinar a energia do meio e construir com ela as formas desejadas. Quando alcançamos o nível do nosso atual curso educativo, lidamos com as formas e delas nos servimos para extrair ilações mais avançadas, enquanto que nas zonas inferiores, onde a substância astral é ainda agressiva, rígida, pútrida e letárgica, inúmeras vezes se anulam os mais heróicos esforços mentais dos seus edificadores. Há regiões astrais inferiores à crosta terráquea que, devido à sua vigorosa densidade, obrigam-nos a construir poderosos instrumentos, confeccionados com a mesma substância repulsiva do meio onde pretendemos agir. Então, os nossos esforços centuplicam-se, exaustivamente, ultrapassando as aflições e a fadiga dos rudes operários que, no mundo terreno, operam no interior das minas de chumbo e se sufocam pelos gases opressivos. Se nós vivêssemos uma vida de exclusa abstração mental, sem nos apoiarmos em contornos exteriores que nos servissem de sustentação pessoal, então os nossos queridos entes desencarnados também não passariam de imagens virtuais ou falsas criações, para serem apenas mentalizadas por nós, no amoroso colóquio íntimo de nossas almas com elas. Pergunta: os citados espiritualistas insistem em afirmar que as formas ou figuras que nos são transmitidas mediunicamente são produto dos condicionamentos psicológicos da Terra, assim como as colônias espirituais e seus departamentos tão disciplinados não passam de sonhos fantasistas,
Pois a vida do desencarnado é exclusivamente interior. Que nos dizeis a respeito? Atanagildo, a nossa desencarnação não nos vira pelo avesso. Também não somos bandos de borboletas ou enxame de abelhas, a voar sem rumo daqui para ali, dispensando o pouso muito natural que podemos encontrar no trato com as formas. Mantemos relação de simpatia ou antipatia com as formas exteriores que produzimos e que se sintonizam às realizações alheias. Ausência de montanhas, edificações, florestas, pássaros, flores, trabalho, divertimento e cuidados com o nosso perispírito, no mundo astral, implicaria em considerarmos que os nossos amigos, guias e simpatizantes que estão do lado de cá não passam de fantasmas a perambular por um mundo irreal, constituído do éter interior de nossa alma. Também terias de me considerar assim, supondo que, em lugar de um espírito que agora se comunica convosco, estás ouvindo uma produção alucinatória do médium que vos escreve, a qual não passa de uma imagem fugaz, que há de se desvanecer assim que ele deixe de pensar em mim. Pergunta: os espíritos que vivem em planos mais elevados podem se congregar, da mesma forma, em colônias ou cidades semelhantes às que descreveis? Atanagildo: sem dúvida. Embora eles se encontrem mais intimamente ligados às causas da vida cósmica e manuseiem energia ainda mais sutil, também se relacionam com as formas, inconcebíveis para vós, mas tão reais para eles quanto a pedra o é para vós, na terra. As nossas metrópoles vos parecem fantasias, e ainda opondes dúvidas às suas configurações. Entretanto, os espíritos mais elevados, quando nos visitam, queixam-se de que ainda estamos demasiadamente materializados e, por isso, eles sofrem a opressividade do nosso meio astral, angustiam-se com as reminiscências subjetivas dos seus próprios moradores, quando estes se deixam envolver ainda pelo saudosismo da terra. No entanto, os nossos agrupamentos são mais sensatos e mais dinâmicos que as comunidades terrenas, porque não estamos sujeitos às incessantes destruições causadas pelas catástrofes produzidas pelos elementos físicos e, além disso, nos distanciamos muitíssimo do espírito belicoso das guerras fratricidas. Em lugar de nos encontrarmos num mundo virtual, sem relações exteriores, atuamos exatamente nas causas da vossa vida material. Esta, na verdade, é bastante ilusória, porque de segundo a segundo tudo aí se transforma e envelhece, modificando-se e perdendo a sua razão de existir. Cada coletividade espiritual que se intercala entre a Terra e as regiões superiores divinas, situando-se na coroa evanescente de fluidos astrais, significa uma nova comporta que se abre para a verdadeira vida do espírito, a fim de libertá-lo mais facilmente das paixões animais, que separam o homem do anjo. Pergunta: no vosso modo de vida astral, há algum metabolismo que garanta a vida do perispírito no meio em que se encontra, à semelhança do que acontece conosco, cuja vida é sustentada pelo ar atmosférico, por intermédio dos nossos pulmões? Atanagildo: sem dúvida, pois, embora estejamos situados em planos de substância quintessenciada do astral, ainda vivemos relacionados com o mundo exterior, malgrado as vossas dúvidas. Assim como respirais o ar, que é um produto químico do oxigênio, hidrogênio e azoto, nós também respiramos um elemento nutritivo em afinidade com o nosso estado de almas desencarnadas. Vivemos em um ambiente de magnetismo aprimorado e de um vitalismo alheio à atmosfera terrestre, que flui principalmente da cota de amor e simpatia, que se intercambia entre os moradores desta região. Tudo aqui se influencia de modo recíproco. Seres e coisas estão impregnados da substância em que habitamos, por cujo motivo tenho insistido em vos afirmar que o nosso ambiente se nos afigura um prolongamento vivo de nós mesmos. Trata-se de uma influenciação muito vigorosa, do meio, em intercâmbio fluente conosco, muito apropriada à nossa sensibilidade espiritual e também muito fácil de ser modificada pela ação vigorosa do pensamento.
Quando já nos encontramos mentalmente treinados para efetuar conclusões técnicas, no meio, podemos até avaliar a emotividade e perceber os raciocínios dos espíritos situados em esferas mais baixas, ou mesmo quando visitam a nossa comunidade. Quase tudo, no astral, exala um odor áurico, característico, que se produz pelas emoções espirituais e pelas ideias das criaturas em intercâmbio constante com as emanações do magnetismo nutritivo do meio. Aqui se nos torna muitíssimo difícil pretender esconder qualquer coisa, e até o próprio pensamento, dos espíritos superiores. Essa influência magnética, reinante no nosso ambiente, assemelha-se a um poderoso revelador fotográfico, imponderável, derramado sobre o fluido mental, que expõe aos mais entendidos todos os pensamentos recônditos de nossas almas. Pergunta: poderíeis nos dar mais algum exemplo terreno, a fim de que pudéssemos melhor compreender a natureza da influência que mencionastes? Atanagildo: quando os faróis dos automóveis incidem sobre os cartazes comerciais, pintados com tinta fosforescente e colocados ao longo das estradas de rodagem, a sua luz atua vigorosamente nessa espécie de tinta e a torna logo luminosa durante algum tempo. Essa ocorrência me vem à lembrança sempre que noto que o meio ou atmosfera astral, em que vivemos, se alegra ou se constrange na conformidade dos nossos pensamentos e sentimentos. Eles influem nos vegetais, nos animais, nos seres, objetos e até nas edificações da cidade. Algumas flores, por exemplo, ficam mais vivas, mais coloridas e boliçosas quando delas se aproximam espíritos de sentimentos elevados e particularmente afeiçoados às expressões da vida angélica. Um halo misterioso, que se alimenta de magnetismo delicado do meio astral, amplia o campo das nossas emoções e o afiniza imediatamente a tudo que vibra em sintonia íntima com o que pensamos. Pergunta: creio que se justificam as nossas dificuldades para avaliarmos o panorama do além, pois estamos habituados à visão exterior que nos proporcionam, no mundo material, os olhos da carne. Daí parecer-nos impossível conceber uma ideia desse plano etéreo astral, na falta de olhos que nos permitam contemplar o que se passa em outros planos da vida. Não é verdade? Atanagildo: vós depositais toda a confiança naquilo que os vossos olhos de carne veem, mas esqueceis de que, mesmo através desses olhos, ainda está bem grande distância o panorama entrevisto pelo míope, em relação ao homem dotado de visão perfeita. Por isso, o míope precisa socorrer-se de lentes apropriadas, que clareiem as imagens distantes, enquanto o de vista normal pode vê-las claramente em suas configurações exatas. Mesmo no vosso mundo, nenhum cientista se arriscará a afirmar que as cores e formas percebidas pelos vossos olhos sejam exatamente como as enxergais. Eles já desconfiam de que a realidade, apesar da visão oferecida pelos olhos físicos, pode ser bem diferente dos padrões comuns que têm sido consagrados pela visão humana. Os chineses antigos pintavam o céu como de um amarelo fosco, porque a sua visão rudimentar ainda não podia perceber o azul, que hoje é de percepção comum à humanidade. Esse azul será, porventura, a cor perfeitamente exata do céu. Ou será consequente da deficiência visual do homem do século XX? Para o sertanejo inculto, será verdadeira provocação ou escárnio dizer-lhe que na ponta de um alfinete há uma vida microbiana tão agitada como a de alguns milhares de rebanhos de carneiros soltos pelas campinas verdejantes. Em face da precariedade da vossa visão física, não deveis imaginar o nosso mundo como uma semelhança de vossa moradia, pois os olhos da carne só podem fotografar aquilo que se lhes situa externamente. Por isso, falhais lamentavelmente quando desejais basear-vos no que lhes vem, para terdes a visão do mundo interno do espírito, que é a origem e não o efeito da vida material. Pergunta: Jesus, quando nos visitou, recomendou a necessidade de renunciarmos ao mundo das formas, quando afirmou: o meu reino não é deste mundo. Por isso,
Ficamos confusos quando os espíritos dizem que nos planos de elevação espiritual, como a esfera astral em que habitais, ainda se cultua o prosaísmo dos costumes e formas terrenas. Qual o motivo dessa contradição? Atanagildo, não há contradição alguma. É que falta ao homem crescimento espiritual para que possa se libertar completamente das formas tradicionais dos mundos subangélicos. Esse aspecto terreno do nosso mundo, a que vos referis, é ainda resultante das necessidades psicológicas de nossas almas, pois as formas de que falais vão desaparecendo gradativamente à medida que também ascensionamos para regiões superiores. É por isso que em nossa metrópole astral, embora ela tenha alguma semelhança com a paisagem terrena, já lidamos com coisas mais elevadas e que, em sua transitoriedade, nos preparam para as regiões de exclusiva abstração mental, isto é, na esfera que os calculistas do vosso mundo denominam de plano do mental abstrato. Essa libertação do mundo de formas, a que se referiu Jesus, não se entende com o mundo que habitais, mas convosco mesmos. De que modo podereis alcançar as esferas do espírito puro, onde pensar é viver, se ainda partis da terra para cá fortemente escravizados às vossas próprias criações materiais? Normalmente, aí no vosso mundo, quando o cortejo fúnebre conduz o defunto para o cemitério, seu espírito ainda se encontra terrivelmente embaraçado nos fios da teia que teceu e em que se prendeu qual a mosca invigilante. Através do seu exagerado sentimentalismo, ainda está preso vigorosamente à parentela consanguínea, saudoso dos amigos leais e desencantado com os seus detratores. Em sua mente angustiada desenha-se a figura do lar que havia composto e que tem de abandonar obrigatoriamente, onde se destacam as poltronas macias, os seus livros encadernados ao gosto pessoal, os seus trajes de padrões simpáticos, o jardim com as suas flores prediletas, o automóvel da marca e da linha preferidas, o cachimbo de espuma, importado, o caniço tradicional da pesca moderna ou a trempa elétrica em que fazia o churrasco epicurístico. Tudo lembra um panorama amigo, dócil e servil, que era um entretenimento tão agradável ao desencanado. Ele ainda estremece à lembrança da custosa vivenda que edificara para descansar na velhice, do panorama da cidade natal com os rostos conhecidos e lisonjeiros, os ambientes de prosa noturna, o riso farto e as mulheres gentis. Não havia se preparado para esse outro mundo que lhe parecia inexistente, fantasmagórico e ingênuo. A forma ainda era o seu reino, a sua glória e o seu motivo de ser. Capítulo 7. O sentido da vista, no além. Pergunta: dos nossos 5 sentidos, qual o que impera no plano em que viveis? Atanagildo: no mundo astral modificam-se todas as medidas e terminologias terrestres. Não podemos, por exemplo, avaliar as distâncias pelo método que empregais na Terra, pois não temos qualquer apoio geográfico em que nos basearmos, visto vivermos em outras dimensões, que estão submetidas a uma ação energética inalcançável pelos mais altos padrões vibratórios do mundo físico. A nossa atuação se exerce diretamente no mundo interno, na causa que compõe as coisas e formas conhecidas no mundo terreno. Guardamos a impressão de que fomos transportados para dentro do próprio mundo físico em que vivíamos. Nós operamos na energia livre, nessa mesma energia que desce vibratoriamente e se transforma em matéria, ou seja, energia condensada, como a denominam os cientistas modernos. O nosso ambiente é interpenetrado por um elemento superdinâmico tão acentuado, que escapa a qualquer focalização dos 5 sentidos físicos. Estamos muito além da mais alta vibração do mundo material, assim como a luz, que não pode ser agarrada pelas vossas mãos, o sol, que não pode ser engarrafado, e os raios-x, que atravessam os tecidos e até paredes espessas. Pergunta: valendo-se desse elemento astral, qualquer espírito consegue obter esses poderes espirituais de operar na energia livre? Atanagildo: a principal faculdade propulsora na nossa vida astral é o poder mental,
Quando podemos aliá-lo a um sentimento crístico, bem desenvolvido, descortinamos então os mais deslumbrantes panoramas para as nossas almas e encantamo-nos com os trabalhos criadores que podemos realizar. A vontade disciplinada se nos torna o mais poderoso instrumento, que usamos como um prolongamento vivo dos nossos sentidos astrais, podendo penetrar cada vez mais nos mistérios de nossa origem e destino. Principalmente quando nos encontramos em ambientes tão gratos, como seja o da metrópole do grande coração, a nossa maior ou menor capacidade de visão depende fundamentalmente da maior ou menor extensão de poder de nossa própria vontade. Por isso, nem todos os espíritos de nossa moradia conseguem obter a mesma visão das coisas e dos seres. Muitas vezes, quando somos agraciados com a presença de notáveis visitantes, provindos dos planos mais altos, certa parte dos nossos companheiros recém-chegados da Terra não consegue vê-los a contento, por não poderem se situar na mesma faixa vibratória elevada. O mesmo fenômeno ocorre também nas zonas inferiores, quando descemos a elas para socorrer os espíritos sofredores. Nem todos eles conseguem nos observar, embora afirmem que nos sentem a presença no momento em que os auxiliamos. Trata-se de um fato lógico e compreensível. As frequências vibratórias espirituais muito baixas não podem sintonizar-se às vibrações muito altas, do mesmo modo porque as emissões de ondas curtas, na radiofonia terrena, não podem ser captadas pelos aparelhos de ondas longas. No momento em que estou ditado estas comunicações, não podeis também registrar em vossa visão física a minha presença, pois estáis cercado de uma faixa vibratória demasiadamente baixa e letárgica, como é a da carne. Se se tratasse de um médium vidente e não do médium de que me sirvo no momento, isto é, de alguém com o perispírito mais deslocado para o lado de cá, ou que conseguisse elevar a sua frequência vibratória comum até o nível do plano em que atuamos, esse então poderia identificar-nos palidamente, guardando a ideia de que penetrara numa atmosfera de sonhos. E, assim como nem todos os espíritos desencarnados conseguem ver-nos nas mesmas disposições astrais porque variam seus poderes mentais e qualidades morais, os próprios videntes terrestres não entreveem com toda exatidão os mesmos fenômenos, porque também variam em sua capacidade vibratória, o que lhes dificulta focalizar em cenas do plano astral. Pergunta: a visão do espírito desencarnado, em vossa metrópole, é semelhante à visão dos nossos olhos físicos, na Terra? Atanagildo: na crosta terrena, a visão das criaturas humanas poderia ser mais ou menos boa, se não ocorresse a redução visual proveniente de enfermidades, defeitos ou cansaço dos olhos. Mas, enquanto a visão humana é adstrita exclusivamente aos contornos das formas físicas e somente realizável sob a luz solar ou artificial, no mundo astral nós podemos ver as coisas, independentemente de luz, tanto no seu exterior como no interior, tendo a impressão de que as viramos pelo avesso. E o mais importante é que podemos projetar a vista em todos os sentidos, tomar conhecimento de todo e qualquer detalhe, submetendo tudo a um exame que bem poderíamos designar de visão de profundidade. Acresce que, enquanto os olhos da carne exigem uma direção, dada pelos nervos oculares, para que tenhais conhecimento daquilo que eles podem ver, transmitindo ao cérebro apenas imagens focalizadas diretamente, a nossa vontade age de tal modo, no ambiente que melhor sentimos do que vemos. Em certas ocasiões de hipersensibilidade, tenho observado que toda a organização do meu perispírito se transforma num maravilhoso campo visual, em que sinto as coisas provindas de todas as direções. Torno-me, assim, um centro de visão em sentido esférico, e capto todos os fenômenos situados ao meu redor, sob a estranha impressão de que vejo tudo com o poder de 1000 olhos. A necessidade de ver, na Terra, exige a imediata focalização dos olhos sobre os objetos desejados. Além disso, para que o espírito possa ter conhecimento do que é focalizado, está na dependência das transformações vibratórias que o aparelho visual deve efetuar,
para a devida sensibilidade do espírito. Ademais, essas vibrações precisam atingir toda a área do perispírito, para que então a alma tome conhecimento do que os olhos observaram, pois esses, na realidade, significam apenas um acessório, ou seja, um transformador da visão exterior para as vibrações de alta frequência, que são receptivas à organização etéreo-astral do perispírito. O nosso poder visual está à superfície de todo o perispírito e, assim, torna-se um captador de imagens em todas as direções. Em lugar de precisarmos de um par de olhos para captarem as imagens e as transmitirem numa frequência vibratória acessível ao nosso espírito, nós, no astral, as captamos diretamente em sua fonte natural vibratória, levando-as para a contextura do nosso perispírito e dispensando as funções complicadas da visão física. Pergunta: supondo que a vossa metrópole seja um ponto astronômico, no espaço, como veríeis o firmamento, ou o nosso Sol, olhando desse ponto local? A sensação seria a mesma que tinhais quando estavais reencarnado em nosso planeta. Atanagildo: de nossa metrópole vemos o firmamento da mesma forma como vedes da crosta terráquea, embora se nos apresente mais luminoso e tão repleto de vida quanto seja a possibilidade de penetração interior de nossa visão espiritual. É óbvio que a sua cor difere profundamente da cor da atmosfera física que envolve o globo terráqueo, porque estamos situados na intimidade dessa visão, limitada, para vós, pelos olhos da carne. Nós sentimos as coisas de outro modo e penetramos com mais eficiência em toda a sua realidade exterior. Pergunta: dai-nos um exemplo, para que melhor compreendamos que as coisas vistas pelos nossos olhos físicos são abrangidas em toda a sua extensão e realidade pela visão dos espíritos desencarnados. Podeis fazê-lo? Atanagildo: essa maior ou menor acuidade visual interior depende muito do tipo do espírito, pois, à medida que nos elevamos para estados mais sublimes, todo o mundo oculto se nos revela mais intenso e povoado de energias que antes haviam escapado à nossa observação de caráter inferior. Suponde que vos encontrais observando um vaso contendo água doce, quente, perfumada e ainda eletromagnetizada. Que vedes nesse vaso, com os vossos olhos físicos? Sem dúvida, só vedes a água e apenas notais a sua forma incolor, pois se quiserdes sentir a temperatura, o perfume ou o magnetismo, ou mesmo o sabor, tereis que vos valer do tacto, do olfato e do paladar. No entanto, se o meu espírito desencarnado estivesse presente no local, faria uso da faculdade que vos descrevi e poderia captar todo o seu perispírito, simultaneamente, todas as diversas sensações contidas no vaso d'água, apenas usando a sua vontade na percepção dos vários fenômenos ali existentes. Há essa diferença, porque os 5 sentidos do homem não passam de janelas vivas ou aparelhos acessórios que devem transformar os diferentes fenômenos do mundo exterior numa vibração que o espírito desencarnado pode recepcionar diretamente, ao passo que ele não pode fazer. É evidente, pois, que na posse do corpo físico ou mesmo liberto dele, o verdadeiro receptor de todas as sensações e fenômenos do mundo físico ou astral ainda é o perispírito. Desse modo, aquilo que percebemos dificultosamente, quando no comando do corpo carnal, podemos captar diretamente, e sem os sentidos físicos intermediários, quando desencarnados. Pergunta: tendes, porventura, outra concepção do Sol, devido a possuirdes uma visão melhor que a nossa? Atanagildo: o Sol que vedes no firmamento e que vos aquece com os seus raios caloríficos é o mesmo que banha as colônias e cidades astrais existentes em torno do globo terráqueo. No entanto, para vós, é um astro de ação mais física enquanto que nós o sentimos interiormente, isto é, na sua plenitude astral. O nosso ambiente, por ser integralizado pela substância astral, dispensa a ação propriamente física do Sol, mas recebe toda a sua energia astralina, a fim de se poderem cumprir os objetivos de renovação espiritual dos desencarnados.
Pergunta: como poderíamos compreender melhor essa diferença de ação do Sol em vossa metrópole, acima de sua expressão comum por nós conhecida? Atanagildo: creio que não vos é estranho o fato de o cosmo todo se encontrar interpenetrado de uma energia que se adensa em torno dos orbes, na forma de substância astral. A começar pelo próprio Sol do nosso sistema, cada planeta ou asteroide possui a sua atmosfera de fluido astral, que o envolve na conformidade do seu volume, rotação e idade sideral. Deste modo, a Terra requer também as energias físicas do Sol, que lhe nutrem a vida física, ao mesmo tempo que a sua esfera astral invisível, sob considerável dinamismo, também exige essas energias, que devem entreter a sua vida interior. Nos cursos educativos de nossa metrópole tenho aprendido que os espíritos que findam as suas encarnações na Terra e terminam a sua educação no mundo astral passam, em seguida, para um outro plano mais interior, denominado mundo mental concreto, onde ainda existe matéria mental mas, de tal sutileza, que lhes atende, instantaneamente, aquilo que pensam e desejam. Explicam-nos, então, que esse mundo mental concreto também está muito além da natureza vibratória do mundo astral, assim como a nossa esfera astral também se encontra muito além dos fenômenos da Terra. E o Sol, como centro de vida e sustentáculo de todo o nosso sistema, continua a alimentar todos os demais mundos interiores de vida espiritual, assim como nutre a crosta terrestre, embora cada um conforme a energia correspondente ao seu meio de vida. Embora o Sol seja, pois, um só, há um Sol físico para a Terra física, um Sol astral para o mundo astral e um Sol mental para o mundo mental concreto. Penso que o exemplo da água quente, perfumada e magnetizada pode dar a ideia de 3 estados diferentes num só corpo: calor, perfume e eletricidade, no elemento água, numa graduação cada vez mais delicada, assim como a manifestação do Sol físico é mais grosseira do que a do Sol astral e este também mais rude do que o Sol mental. É por isso que, na metrópole do Grande Coração, nós aurimos a luz do Sol na sua manifestação mais pura e dinâmica, porque também nos movemos num mundo de energias semelhantes, como ao mundo astral. Acredito que a ciência terrena já não mais duvida de que o Sol é antes um foco de luz do que de calor. Essa luz é que se transforma em calor, assim que encontra a resistência do biombo da atmosfera terrestre, e então chega até vós na forma de raios caloríferos. Assim, a energia principal pura e dinâmica, do Sol, é a luz e não o calor, pois este já é energia degradada. Se quiserdes saber por que motivo em nosso mundo astral nós aproveitamos a energia mais elevada, do Sol, é só compreenderdes que, enquanto recebeis raios caloríferos, que se filtram através do biombo atmosférico da Terra, nós recebemos diretamente o Sol em sua dinâmica natural de luz. Pergunta: poder-se-ia considerar que os olhos de carne estão para o mundo espiritual assim como os anteparos estão para a luz material? Atanagildo: os vossos olhos não são propriamente anteparos da realidade espiritual e, pelo contrário, significam preciosos órgãos que vos permitem a visão grosseira no plano da matéria. Não devemos olvidar que os olhos carnais não são os redutos da verdadeira visão do espírito, nem causam prejuízos ao entendimento exato dos mundos interiores, mas são o resultado de um dos mais avançados esforços da natureza física, a fim de que pudesseis ter noções do mundo físico, tão necessário ao nosso aprendizado sideral. Quando de posse dos olhos de carne, eu atuava no mundo material circunscrito apenas ao que devia servir de lições à alma reencarnada, só podia ver os seres e as coisas desde que meus olhos estivessem sob a iluminação da luz exterior do Sol ou da artificial da Terra. Como homem físico, não conseguia enxergar no escuro, não tendo sequer o privilégio de que gozam os gatos, alguns outros animais e diversos insetos. E isso porque os olhos do homem exigem a luminescência exterior, na medida que lhe foi dada para poder cumprir a sua função vital. Mas, depois que deixei o corpo físico,
Fiquei surpreendido com a precariedade dos olhos carnais e com a maravilhosa capacidade visual do espírito desencarnado, que se serve especialmente de sua vontade treinada para satisfazer aos seus anelos. Se vos utilizasses de óculos com lentes bem escuras, para contemplardes as paisagens ensolaradas e coloridas das enseadas de Nápoles, Guanabara ou Flórida, é claro que teríeis uma impressão obscura e pobre da realidade. No entanto, assim que vos desvencilhasses das lentes escuras, ficaríeis surpreendidos diante das indescritíveis belezas que vos oferecia a visão límpida. Também me senti deslumbrado diante do panorama soberbo e celestial que me deparou logo após ao desencarnar e me desvencilhar dos olhos físicos, pois, embora estes prestem excelente serviço no trânsito da vida material, não conseguem revelar as belezas do astral superior, que se situa num campo vibratório muito sutil. Muitas almas de boa estirpe espiritual confessam que, após a desencarnação, parecia-lhes que viviam num quarto escuro e fora-lhes acesa prodigiosa luz, que lhes descobriu um munificente palácio principesco, repleto das mais deslumbrantes dádivas celestiais. Nós, aqui, somos tomados de imensa piedade para com os cientistas, filósofos ou sábios terrenos que afirmam, enfaticamente, que nada mais existe depois da morte do corpo. Eles acham que a vida real é exatamente aquela que se nota nas formas passageiras do mundo terreno. Mas, quando retornarem ao astral, muito grande lhes será a humilhação ao comprovarem a falsidade de uma concepção tão infantil. Pergunta: como é que podeis ver o sensitivo, neste momento em que recebe o vosso pensamento e o passa para o papel? Qual a espécie de vossa visão, neste instante? Atanagildo: repito, meus olhos não estão mais adstritos à visão limitada do mundo material, que está sujeita à luz solar ou artificial. A luz que me rodeia é muito diferente e ilumina tudo desde o seu interior, por cujo motivo posso penetrar até no recôndito de vossas almas, inclusive a do médium de que me servo. Quando olhais um homem, no vosso mundo físico, só podeis vê-lo na sua configuração exterior, porque a luz solar ou artificial só se derrama sobre os seus contornos. É bastante que se faça à noite, para que não mais o possais ver, salvo se vos utilizardes da luz artificial. Assim, enquanto os vossos olhos físicos só permitem observar aquilo que a luz do mundo material ilumina, nós tudo podemos ver, graças à luz que há no interior de todas as coisas e mesmo em nossa organização perispiritual. Eu enxergo o médium neste momento, não como ele o é para vós, mas como era antes de se reencarnar e como será depois de abandonar o seu corpo numa sepultura, aí na terra. Vejo em sua figura propriamente espiritual, no seu veículo etéreo astral, que serve de intermediário entre o seu espírito e o corpo de carne. A mim, que já estou desencarnado e distanciado vibratoriamente do vosso mundo material, o corpo físico não serve mais de relação, porque tenho contato com o médium através do seu perispírito, que atua no mesmo plano em que eu me encontro liberto. Capítulo 8. Residências e edificações. Pergunta: residis em alguma casa semelhante às que temos no nosso mundo material? Atanagildo: sim, e para mim essa casa é tão consistente quanto as que construís com alvenaria de tijolos ou com cimento armado. A extraordinária superioridade das construções do mundo astral sobre as edificações terrenas consiste no fato de as primeiras serem com a substância luminosa absorvida de nossa esfera, que tem vulgar capacidade de condensar os fluidos mentais dos seus moradores e depois devolvê-los num teor balsâmico, ou então agressivo, na conformidade das emoções e dos pensamentos produzidos no ambiente. Logo depois que fui hospedado na metrópole astral do Grande Coração, aprendi que toda a irradiação proveniente de nossas emoções descontroladas causa desarmonia no ambiente em que residimos, por cujo motivo devemos manter a nossa mente vigilante, cooperando assim para que permaneça nesse ambiente a aura de tranquilidade, que é natural das almas equilibradas.
Devemos evitar a predominância das vibrações nocivas, que se formam no campo íntimo de nossa própria aventura no mundo astral. Devido a essas providências salutares, que representam uma profilaxia mental realizada prazenteiramente pelos moradores de nossa comunidade astral, adquirimos hábitos melhores que os que cultuávamos desordenadamente no mundo físico. Nós nos adaptamos, pouco a pouco, a um padrão de vida em que só entram atividades e pensamentos elevados, que nos ajudam a dominar o psiquismo inferior e repelir as velhas sugestões das paixões animais, substituindo-as por hábitos novos, que futuramente muito nos ajudarão para conseguirmos o equilíbrio e a coesão psicofísica nas reencarnações terrenas. Esse treino de vigilância mental sobre a natureza dos nossos instintos perigosos facilita-nos a eclosão dos elevados princípios espirituais sobre a velha animalidade terrena. Pergunta: a construção da casa em que residis obedeceu a processos e padrões já conhecidos na Terra? Atanagildo: a construção de edifícios, casas ou quaisquer departamentos de nossa comunidade astral difere muito do que habitualmente se faz na Terra. Embora a substância do meio astral em que resido seja de propriedade comum, dependemos de permissão dos nossos maiorais para obtê-la e com ela edificarmos o nosso lar, que deverá ficar em perfeita harmonia com a nossa própria índole psicológica e com a natureza dos sentimentos já desenvolvidos. Isto é um direito que se adquire principalmente pela prestação de serviço útil e amoroso em favor da humanidade, quer o prestemos nas colônias e metrópoles astrais, quando desencarnados, quer o tenhamos prestado durante o período de nossas reencarnações nos mundos físicos. A autorização para nos servirmos da substância astral, que é o principal elemento de relação e de vida exterior em nossa esfera, pode ser até centuplicada, em face de créditos suplementares conseguidos em tarefas sacrificiais exercidas nos abismos do astral inferior, onde gemem os infelizes delinquentes da espiritualidade. Do mesmo modo, certos labores de natureza mais importante, junto à crosta terrena, também conferem melhores credenciais para estabelecermos um programa de vida mais elevado no astral. Pergunta: uma vez que os moradores da vossa metrópole constituem seus lares, há por parte deles a preocupação, que os terrenos têm, de manter o asseio e promover a melhoria estética de suas habitações? Atanagildo: em qualquer plano da vida, o espírito é o verdadeiro agente que cria as modificações do meio onde se encontra. No mundo material, cada residência revela, através de seu asseio, de seus objetos ou decorações, o senso estético, o grau de higiene, o capricho, o gosto e a inteligência dos seus moradores. Em nossa moradia astral, que é integrada por espíritos mais compreensivos e desligados dos exageros e das vaidades humanas, esse sentido de asseio e de melhoria estética, a que vos referis, é cultivado ainda e com muito mais carinho e sabedoria. Eles sabem proporcionar uma harmoniosa combinação de tudo em seus lares, onde a singeleza é tão espontânea e ao mesmo tempo tão agradável, que empresta um tom afidalgado a tudo aquilo que nos rodeia. Não se observa nelas o luxo desmedido, nem um pilhamento de futilidades inexpressivas, tão comuns às vivendas terrenas. Tudo aqui se opera sob um sentido de harmonia que nasce dos nossos espíritos, como se as nossas emoções contagiassem as coisas a que nos afeiçoamos. Há intenso júbilo de nossa parte quando comprovamos que a nossa consciência se estende sobre tudo que nos rodeia, como se fosse delicado manto eterizado, pois está completamente liberta dos interesses egotistas ou das vaidades tolas da carne, vivendo só em razão da paz e da ternura, que fundamentam o nosso ambiente de relações. Pergunta: a sensibilidade do espírito para com os meios e os objetivos do mundo astral se refere unicamente aos reflexos dos seus estados emotivos, não é assim? Atanagildo: o nosso mundo é a reflexão do nosso próprio estado interior espiritual, não há dúvida, porém é ele que nos reflete e não nós que o refletimos exclusivamente. Não se trata apenas de uma criação mental introspectiva,
mas de uma criação que se reproduz fenomenicamente no ambiente, como resultante positiva daquilo que criamos na intimidade da alma. Podereis supô-la como um vivíssimo projetor cinematográfico a fixar na tela exterior do astral a súmula dos nossos sonhos e desejos, os quais, por sua vez, se entrosam aos sonhos e desejos de outros companheiros. Pergunta: qual a superioridade das edificações e decorações dessa metrópole astral, em comparação com o tradicionalismo das edificações terrenas? Atanagildo: o que se observa de mais importante em nossa moradia astral, em relação à Terra, é a genial combinação entre as suas edificações arquitetônicas e as fascinantes decorações que lhes podem ser proporcionadas pela riqueza de cores luminescentes e pelos maravilhosos recursos fornecidos pela prodigalidade das flores. Depois do grande logradouro, em forma de heptágono, que se situa no centro principal da metrópole, surgem os edifícios residenciais, que vão se tomando cada vez mais numerosos, à medida que se afastam do perímetro central. Eles ocupam toda a zona norte, sul e leste, que constitui o principal agrupamento residencial da cidade, enquanto todos os departamentos e instituições educativas, científicas ou artísticas se situam por toda a área da zona oeste, formando vasto triângulo que se confina com o horizonte astralino. No entanto, esses prédios, palácios ou instituições não se agrupam sob a mesma rigidez geométrica, nem formam interminável fila de fachadas marginando compridas ruas, como só ia acontecer na Terra, mas são construídos em blocos à parte, em grupos caprichosos e intercalados por bosques frondosos. Cada conjunto de edifícios situa-se no meio de belos jardins de alfombras floridas, entremeados de pequenos lagos e canais de água cristalina, cujos leitos são machetados de lâminas coloridas e transparentes. Essas fontes, semelhantes espelhos líquidos e de reflexos policrômicos, são marginadas por delicadas faixas de pequeninos arbustos odoríferos, que embalsamam a brisa com seus perfumes embriagadores e que sempre me fazem lembrar a fragrância do sândalo, da rosa ou do odor inebriante do jasmim. Os arvoredos, em ternos abraços de vegetação florida, intercalam-se de espaço a espaço, formando graciosos bosques de sombras refrescantes, emoldurados com um halo de suave luz solar astralina. Há recantos maravilhosos e clareiras de sonhos principescos, onde delicados bancos, de porcelana transparente, lançam reflexos de cor eterizadas e se balouçam, suspensos entre colunas de uma substância rósea, muito inquieta, da forma mais ou menos da espuma do mar. Em torno desses bancos se engrinaldam as trepadeiras, pejadas de cachos de flores aromáticas, que se casam aos festivos banquetes da luz irisada do plano astral. Quando vislumbrei esses aspectos paradisíacos, Nolem estava certo de que havia despertado no seio daqueles jardins formosos e coxins floridos da Grécia, onde os poetas, os filósofos, os músicos e os cantores, em festa, sublimavam na vida humana a misteriosa saudade dos mundos celestiais. Pergunta: esses edifícios são construídos sob as mesmas linhas arquitetônicas conhecidas na Terra? Atanagildo: os grupos de edifícios revelam, à primeira vista, as linhas arquitetônicas e os estilos próprios das raças mais civilizadas do mundo terreno. Há blocos de uma pureza grega, cujos palácios, de base e capitel jônico, têm as suas extremidades em forma de coxins marmorinos, onde as volutas se novelam na forma de adelgaçadas espirais. O gosto hindu se revela pelas indefectivas construções rendilhadas, com telhados cônicos e cobertos de folhas douradas pela substância astral. Os pagodes chineses têm seus equivalentes em nossa metrópole, embora sob um sentido de alta espiritualidade. Há edificações semelhantes ao velho estilo árabe, que lembram, por vezes, as bases quadradas, encimadas por cúpulas cercadas de altos minaretes, que eram próprias das tradicionais mesquitas de orações a Alá e de reverência a Maomé.
O Velho Egito é reverenciado pelos edifícios de áreas abertas e espaçosas, que se confundem com os luxuriantes plátanos e canteiros cobertos pelas cativantes margaridas que, na forma de prodigioso tapete florido, cantam as glórias do Nilo milenário. Todos os demais